Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 9. Quem vai acompanhar no telão, enquanto é colocada a palavra, eu quero louvar a Deus e agradecer a Deus pela oportunidade mais uma de estar na casa e pela confiança da irmã Lindalva de nos convidar para ministrar a palavra de Deus. E são 6 meses que eu estou na casa, eu congrego aqui neste templo. Glória a Deus. E eu quero que, se eu fizer uma pergunta para a igreja, eu vou perguntar. Eu vou fazer igual o Júlio Trovão. Eu vou falar. Quantos ama a vida do evangelista Ailton? Pode dizer amém? Amém! Aí, eu vou fazer uma pergunta. Quando eu acabar de pregar, eu quero ouvir esse amém. Amém! Eu quero ouvir esse amém. Porque a gente não prega só o que nós queremos. Nós prega aquilo que Jesus quer. Então, tem texto que eu não posso pregar na Batista, onde eu preguei quarta-feira. Lá não é a minha igreja. Aqui é a minha igreja. Não se preocupe, não é doutrina. Doutrina é a pastora que vai pregar. Mas é uma palavra que ela serve para edificar a igreja. A incumbência é de pregar num culto de cura e libertação. Então quem não tem algo que precisa se libertar? Quem daqui pode falar, sou 100%. No meu casamento não preciso melhorar. Com os filhos, tudo que sai da minha boca, eles aceitam e celebram. Quantos está dentro dessa situação? Todo mundo tem alguma coisa que precisa melhorar. Ministerialmente, precisa melhorar. Então, eu quero que você fique atento àquilo que Deus tem para a sua vida na noite de hoje. Eu vou aproveitar a oportunidade, já conscientizar a igreja mais uma vez, que assim, essa semana é a última, assim, até dia 14 de abril, essa é a última que eu estarei aqui congregando, eu e minha esposa, com vocês. Na quarta-feira da outra semana, 8h30, nós estaremos embarcando para Jateí. E lá vamos passar entre 15 dias, fazendo a obra de Deus. Então eu quero já lembrar vocês, para que você está falando isso no lugar da mensagem? É porque eu tenho uma família, e a minha família me ajuda em oração. E eu vou para uma cidade fazer a obra de Deus todos os dias. Para você ter uma ideia, nós temos a casa pastoral no fundo da igreja, é lá que nós ficamos. E todos os dias, das 8 às 9, tem oração. De segunda a sexta. Você acha que eu vou ficar dormindo e as irmãs orando lá? Então, todos os dias, chicote estrala, visita, prega, visita, louva. Se a Kátia estiver rouca, tem que louvar. Se o Ailton estiver rouco, vai ter que pregar. Então não tem escapatória. Então nós vamos trabalhar. Hoje eu falando com a Joelma, eu falei assim, tem um dia de descanso assim. Ela falou assim, irmão, aqui não tem descanso. Vem para cá que a sua agenda já está pronta. Eu só ouvi isso hoje. Vem para cá que aqui nós conversamos, a sua agenda já está pronta. Então assim, se a minha agenda está pronta lá, o joelho e os lábios dos irmãos tem que estar preparado aqui. Para orar, para Deus nos dar força e palavra para ministrar lá. Então eu conto com a oração de vocês, tá bom?
Aí na volta nós vamos contar as coisas grandes que Deus vai fazer naquele lugar. Então eu vou, só que vai ser um tempo que a gente vai ficar com saudade de vocês. Eu não sei vocês, mas nós vamos ficar, porque nós já estamos totalmente adaptados à casa. Então assim, mas é um tempo que daqui a pouco acaba. Dia 15 estaremos de volta. Eu saio de lá dia 14, dia 15 eu chego e dia 16 estarei aqui. Oh, glória. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo de número 37 até o versículo de número 43. Lucas 9, versículo 37 até o versículo de número 43. Você vai lendo e vai já tomando posse daquilo que Jesus tem para a sua vida. Amém? Lê para nós, pastora Débora, porque a senhora é o anjo da igreja. Se nós não pregar direito, pelo menos a leitura já traz graça para a igreja. Amém. Vamos ler todo mundo junto que está aqui? Amém? Glória a Deus. No dia seguinte, quando desceram do monte, veio-lhe ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem dentre a multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que tenho. Pois um espírito se apodera dele, fazendo-o gritar subitamente, convulsiona-o até espumar, e mesmo depois de o ter quebrantado, dificilmente o larga. E roguei aos teus discípulos que os expulsassem, mas não puderam. E roguei. Respondeu-lhe Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrereis? Faze-me cá o teu filho. Faze-me cá o teu filho. Ainda quando ele vinha chegando, o demônio o derrubou e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao seu pai. Glória a Deus. E todos se maravilhavam da majestade de Deus, e admirando-se todos de tudo o que Jesus fazia, disse-lhe ele a seus discípulos: pode vós estar essas palavras em vossos ouvidos? Pois o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eu quero que você dê a melhor do culto, a melhor salva de palma pela palavra do Senhor. A melhor para a palavra do Senhor, palavra viva. Enquanto você aplaude ao Senhor, a palavra que foi lida já está tendo efeito, já está trabalhando. Aleluia, glória a Deus. Há unção de Deus na casa. Tem gente sentindo unção de Deus. Tem gente sentindo glória. Tem gente sentindo a graça de Deus na casa. Pode tomar os seus assentos e continuar sentindo a graça de Deus na tua vida. Aleluia. Tem graça de Deus na casa. O texto vai dizer que Jesus curou o menino que tinha, ele curou. Então, se ele curou, havia uma enfermidade. Se ele libertou, é porque tinha o espírito mau agindo na vida daquela criança. Presta atenção. Havia um espírito mau
agindo na vida do menino. E aí o texto fala que Jesus falou para os discípulos: até quando sofrereis, geração incrédula? Até quando sofrereis, geração perversa? Eu conversando com minha esposa em casa, e depois conversando aqui, assim que cheguei com o presbítero José, eu falei que eu não quero ouvir essas palavras de Jesus. E também não quero ouvir a palavra que João Batista falou: raça de víbora. Jesus não alisava. Quando tinha que entregar uma palavra, ele falava. E as pessoas tinham que aceitar. Porque Jesus, por onde ele passava, ele curava, ele libertava. Mas para libertar, às vezes é preciso um sacrifício. Para mudança de vida, é necessário abrir o coração. Abrir o coração. Porque nós somos apenas servo. Quem faz é Deus. Quem faz a obra é Deus. E a Bíblia fala que ele não divide o quê? A glória dele com outro. A glória dele, você pode fazer o que for dentro do Evangelho, é tudo por ele, é tudo por ele, é para ele e por ele. Ele te escolheu, te remiu e te lavou com o sangue do Cordeiro. Ele investiu na sua vida. Agora, as pessoas que entram na casa é para ouvir uma palavra da tua boca. A palavra que vem da tua boca, que vem da estudar as escrituras, e depois você vai abrir a boca e ele vai falar. É ele que fala, não é nós. Nós apenas estudamos. Esse texto, eu entendi uma coisa com um grande pregador, que ele fala que você tem que ler, reler, o tempo que você tiver, para você entender. Para você entender. Mas a palavra revelada vem do céu. Ela vem do céu. Então, a palavra que eu vou falar agora não é uma palavra revelada. Por quê? Você vai entender. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele desceu da onde? Do monte. E veio de encontro a Jesus uma grande multidão. E no meio dessa multidão tinha várias situações. Na noite de hoje, nesta casa, tem o quê? Uma grande... Você se considera no meio de uma multidão? É uma multidão. Aonde Jesus está, tem multidão. Eu vou falar até você entender. Aonde Jesus está, tem multidão. E aonde tem multidão, tem cura, tem provisão, tem libertação, ele ressuscita. No meio da multidão, Jesus ressuscita. O que, pregador? Jesus ressuscita sonho, Jesus ressuscita morto. A Bíblia fala que a viúva de Naim, ela estava com o seu filho. Havia uma grande multidão com ela e uma grande multidão com Jesus. Quando as multidões se encontraram, Jesus falou para a mulher: vai tudo bem? Como que está a situação? Era o único filho da mulher e ele estava morto no caixão. As pessoas estavam chorando e Jesus pega e dá uma ordem. As duas multidões se encontraram. Pensa, uma olhando incrédula e outra olhando. O que vai acontecer? Tem gente que fica olhando para você. O que vai acontecer com ela? O que vai acontecer com a família dela? O que vai acontecer? Duas multidões olhando. Aí Jesus pega e fala: levanta-te. E o esquife levantou. Houve cura. Ele ressuscitou aquela noite. Na multidão de hoje, eu não sei o que vai
vai acontecer, mas vai haver cura. Deus vai ressuscitar sonho, Deus vai mudar a vida, Deus vai curar a enfermidade, Deus vai expulsar toda obra maligna que está agindo no meio da tua família, no meio da tua vida. Irmão Ailton, então quer dizer que ele está falando que tem demônio? Não. É situação que precisa se libertar. É situação, não é tudo. Nem tudo na vida do crente é demônio. Às vezes as coisas acontecem e você atribui ao demônio. E o demônio fala, eu? Já que ele é o pai da mentira, ele falou que é eu, então é eu. Ele assina e fala, é eu, vou agir. Por quê? Deu brecha. Falou que é ele, não é ele, mas ele é astuto, ele ouviu falar que é ele vai e começa a agir naquela situação. Então cuidado com a sua boca, cuidado com a sua boca, porque às vezes você fala que é o demônio e não é uma falta de vigilância sua, é uma falta de vigiar. O que não é para falar, você fala. Eu não sei se vai dar tempo, mas eu quero falar aqui sobre 3 situações que Jesus precisa tratar na vida do povo. Uma delas, pessoas que falam mal. Outra, pessoas que não creem. Pegou aí, presbítero José? Nós estávamos conversando ali na porta, nem tinha entrado para dentro da igreja. Nós já estávamos, eu pregando para ele e ele pregando para mim. Eu e o presbítero José, assim, quando nós se encontramos, é Bíblia. É Bíblia. É Bíblia. E a outra, pessoas que é pessimista. Pessimista. Uma coisa leva a outra. Você já conviveu com uma pessoa pessimista? Ele não acredita nele mesmo. Ele se menospreza. Agora, eu tenho propriedade para pregar sobre o tema. Pessimismo. Se eu fosse olhar para essa palavra, eu estaria aqui pregando. Então eu vou pregar de mim mesmo. Não é do irmão que eu vi lá, que eu vi o testemunho. É a minha pessoa. Se eu fosse olhar para isso, para a situação que a vida me levou, às vezes não foi eu que levei. Por quê? Há situações. Uma vez o médico falou para minha mãe que devido a uma briga do meu pai com a minha mãe, o meu pai deu um chute na barriga da minha mãe, ela grávida do Ailton, e aquilo ali ocorreu que afetou a visão. Por isso o Ailton não tem a visão perfeita. E se eu fosse, quando o médico falou isso, e se eu fosse ficar chateado? Meu pai chutou a barriga da minha mãe e aí eu nasci deficiente visual. E se eu fosse ficar chateado com isso? Eu pedi para isso? Não. O que é que eu tenho que fazer? O Senhor deu força, então vamos lutar. Vamos lutar, porque as portas se abrem. As portas se abrem. Se Jesus quiser curar, Ele cura. Se Ele não quiser, Ele dá condição para nós ir levar a palavra, falar do amor de Deus. Porque se Jesus fosse usar só quem enxerga perfeitamente, o que seria dos deficientes visual? Porque as empresas têm uma porcentagem para dar emprego para os deficientes. Por quê? Porque eles têm capacidade para fazer. Deus está te dando capacidade na noite de hoje para você fazer, para você reagir. Oi, você vai reagir à situação. E escute, você vai reagir à situação que você passa. Às vezes você se coloca na situação. Você se coloca. Lembro-me aqui que Jesus desceu do monte e logo saiu um homem gritando. Quando nós estamos em dificuldade, quando nós estamos em apelo, o que nós vamos fazer? Gritar.
Aí entra dentro da palavra. O que é gritar? A Bíblia vai dizer em Jeremias que clama a mim. E o que? E responder-te-ei, e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Aquele homem gritou: Jesus, aqui está meu filho. Está meu filho, Jesus. De tempo em tempo, o adversário, levou o espírito mal, pega ele, agita ele, lança ele no chão, e eu não sei o que fazer. E os teus discípulos tentaram expulsar e não conseguiram. Para tudo, para tudo. Quem não conseguiu expulsar? Os discípulos. Quem eram os discípulos? Quem eram os discípulos? Seguidores de quem? De Jesus. Os discípulos eram seguidores. Quem é o Ailton? Quem é Lindalva? Quem é a Kátia? Quem é a pastora Débora? Quem é o Juninho? Quem é o Alain? Quem é o presbítero José? Quem é a Cris? Seguidores de Jesus. Seguidores de Jesus. O que seguidor de Jesus faz? Milagre. Ora e o demônio sai. Coloca a mão e o enfermo é curado. Os discípulos fazem isso. Os seguidores fazem isso. E por que os discípulos não conseguiram fazer? E por que eu não consigo fazer? E por que a minha casa não anda? E por que a minha vida está uma derrota? Sabe por quê? Está faltando algo que Deus vai trazer para a tua vida nesta noite. O que é, pregador? Uma das coisas que falta é fé. É fé. Mas eu estou dentro da igreja. Eu estou dentro de uma grande igreja. Mas nem todos que estão dentro da igreja estão perfeitos. Tem sempre alguma coisa. Aí você pode falar para mim: mas eu sou obreira. Eu sou obreiro. Obreiro precisa de transformação. Ei, deixa eu falar uma coisa para você que eu estava pregando para o irmão José quando eu cheguei aqui. A Bíblia vai dizer que Nicodemos, ele era príncipe, ele ouvia falar de Jesus, ele andava com os bacanas, ele já sabia quem era Jesus, e aí ele foi ter um encontro com Jesus. Mas qual foi o horário que ele foi? Nicodemos, príncipe, ele foi no horário da noite, para ninguém vê-lo, porque ele tinha vergonha, porque o povo falava que Jesus era um impostor, que Jesus ele expulsava demônio pelo Beelzebu, eles falavam mal de Jesus. Mas Nicodemos estava numa posição de príncipe, mas o príncipe queria conhecer Jesus. Imagine o Ailton e a igreja Cristo é Vitória de Cidade Tiradentes. Nós queremos conhecer Jesus, mas Nicodemos escolheu que horário? À noite. Por quê? Porque ninguém ia ver. Muitas das vezes as pessoas têm vergonha de reconhecer que precisa de uma mudança. Ei, não tenha vergonha hoje, não. Reconheça que você precisa, que precisa de mudança, que precisa de libertação, porque quando a libertação chegar, tua vida vai mudar. Aleluia, Jesus. Eu prefiro uma vida de mudança do que uma vida de retenção, que ficar com vergonha e achar que eu não preciso. Eu prefiro uma vida de mudança. Eu prefiro. E eu quero que você aceite nesta noite uma vida de mudança. Ah, meu irmão, mas eu já faço tanta coisa na igreja. Quem diz? Olha aqui, nós estamos falando que o homem chegou e falou para Jesus, os seus discípulos não conseguiram expulsar. Os discípulos andavam com Jesus. A Bíblia vai dizer que Pedro estava no mar,
Jesus passou e falou o quê? Segue-me. E Pedro estava no meio. E Jesus falou, segue-me. Jesus está falando para você nesta noite, segue-me. Cada dia Deus tem uma obra na tua vida. Deus tem algo a realizar. E a Bíblia vai dizer que o homem falou isso. Talvez, eu não quero entrar muito no mérito dos discípulos. Sabe por quê? Porque os discípulos estavam com Jesus. E às vezes leva ao comodismo quando você tem Jesus. Jesus vai fazer. Ai, Jesus. Os discípulos ainda não tinham passado pela situação de Atos dos Apóstolos. Recebe. Quem sabe você ainda não passou por uma situação para ser revestido. Os discípulos ainda não tinham passado por Atos dos Apóstolos, que Jesus falou para eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O poder te fortalece. Aí depois que os discípulos estavam passando pela situação, Jesus pega os discípulos e fala: vai à cidade, evangeliza, olha, evangeliza, vai. Aí os discípulos voltaram felizes e falaram assim: Senhor, no teu nome os diabos nos sujeitaram. Sabe por quê? Eles passaram pela transformação, passaram por receber poder. E quando você recebe poder, você está habilitado para lutar contra as obras espirituais da maldade, e o diabo, o inferno vai ter que te respeitar. Mas você tem que passar pela situação. Enquanto você não passa pela situação, o que acontece? Às vezes as pessoas elas falam demais. Falta de fé, falta de crer. Quando a pessoa não crê, o que acontece? Ela fala demais. Por quê? Porque ele não crê na vitória do outro. Quantas vezes eu já preguei isso aqui? Quantas vezes eu já preguei aqui que a minha esposa falava que ia tirar carta, e as pessoas falavam, aí quando ela chegava lá, era reprovada. E quando ela não falou para ninguém, ela foi lá e passou. Por quê? Porque às vezes você conta o seu sonho para quem não é para contar. Ah, Jesus amado, não bate muito não, Jesus. Tem pessoas que dentro da igreja contam o sonho dele. Para quem, pregador? Se você, eu preciso falar. Se você contar o teu sonho, as tuas perspectivas de vida para um murmurador, se você contar para um murmurador, ele vai ficar murmurando, vai falar para o outro: olha, ele está pensando que vai pregar, está pensando que vai ser chamado para ser obreiro. Olha lá, ó, a porta está fechada, faz 10 anos que não trabalha, agora mandou currículo para aquela empresa, está achando que vai ser chamado. Ele fica falando mal de você para outras pessoas. Esse é um murmurador. O murmurador não acredita no teu sonho. O murmurador não. O murmurador não tem uma palavra positiva. Ele não tem. Quantos já me ouviram falar aqui que quando eu comecei a tocar a bateria, eu passando no corredor da igreja, o papo era outro. Quando a pessoa me viu, aí ele mudou o papo. Quando eu passei em frente à pessoa, quando eu parei com a pessoa falou assim: ó, eu não sei para que o pastor paga curso para Ailton. Não sei. Aí a outra falou: por quê? E eu escutando. Aí a outra falou assim: porque ele não toca nada, só faz barulho. Só faz barulho. E aí eu escutei aquilo. Quando o murmurador fala, e você tem fé, e você já passou por Jerusalém, já foi revestido de poder,
Quando você já passou por essa fase, o murmurador fala, aí você faz igual eu fiz. Eu falei assim, ó, já que ela fala que eu não toco nada, só faço barulho, a partir de hoje eu vou estudar mais, eu vou melhorar, e a pessoa falou, não sei por que o pastor paga, só faz barulho. Depois que a pessoa falou isso, eu fui o baterista principal do ministério, no congresso de liderança, desde o primeiro até o último, eu estive lá tocando. A pessoa falou isso do murmurador, do Ailton, e aí a Igreja Cristo da Vitória foi gravar um DVD, e o Ailton estava lá no estúdio, gravando, estudando, ensaiando. Quando foi gravar o DVD, eu estava lá. Se você pegar o DVD da Cristo da Vitória, o CD, tem faixa que o Ailton está lá tocando.